Fala, trader! E aí, tudo bem com você? Vamos então aqui para o nosso Clareando o Mercado. Vamos verificar, analisar o preço para entendermos melhor quais são as próximas oportunidades que podemos ter aqui para a próxima semana, né, gente? Vamos então começar pelo mini índice. Vou pontuar aqui algumas movimentações que nós tivemos na sexta-feira, que foram bem interessantes, tá? Nós tivemos inicialmente uma falha de topo, e aí, para quem pegou pelo 10 minutos, se deu muito bem, foi maravilhosa. Pagou a obrigação aí, 61,8, né? Essa projeção eu já ensino vocês, tá? Então, cravou aqui o 61,8, não conseguiu passar daqui por ser um ponto de compra do H4 muito forte, né? Era uma origem e também reteste da reversão do diário, né, gente? Que eu já vou mostrar para vocês. Então, já esperado mesmo que ele não fosse passar desse ponto, tá? Não fosse passar desse ponto, e aí ele tenta fazer um impulsionamento com falha, né? A favor do impulsionamento, não consegue, então vira uma dupla falha em ponto de origem de compra, e aí vocês aproveitaram para fazer uma belíssima compra também, né? Quando a gente tem uma dupla falha, num ponto importante, né? Lembre-se, dupla falha em ponto de comando, não é em zona de flutuação, tá? A dupla falha, gente, aqui vocês podem colocar na máxima, porque é um candle de indecisão e vai bater 100% do alvo. Por que bateu 100%? Porque a gente está falando de devolução e eu não tinha nenhuma outra resistência forte aqui para segurar. Então, ele veio e pagou 100%. Então, foi tranquilo para pegar essa venda, foi tranquilo para pegar essa compra dentro do que eu já ensino para vocês, né? Principalmente para quem é aluno, tá? Aqui se formou um topo, estou fazendo análise em 10 minutos, tá? Para ser mais rápido, porque como eu vou passar a análise do semanal, então demora um pouco. Então, a gente tem uma falha de topo, né? Numa falha de topo, ele busca abertura, então, mais uma excelente compra aqui dentro também da nossa leitura. Então, agora nós temos um mercado lateral, né? Quando a gente tem uma zona de equilíbrio, a gente partiu para um mercado lateral equilibrado, e aí a gente parte para fazer esse operacional também. Então, é assim, né, gente? A gente opera tudo, opera falha de topo, dupla falha, tendência, lateralização, tudo, tá? Então, a partir desse momento aqui, olha, uma terceira vez ainda, né, gente? O mercado lateral pode vender aqui para pegar a origem. Bateu aqui, vai comprar para sair na outra. Agora, como respeitou, a obrigação não é abertura, a obrigação é origem. Então, parabéns, meus alunos que operaram essa lateralização aqui, me mandaram, né? Muito bem, fico muito feliz e orgulhosa sempre de vocês, tá? Tudo bruxinhos. É, os alunos comentam, né, gente? É porque o pessoal começou a me chamar de bruxa, porque devido à assertividade do método e tal, né? E aí a gente levou na esportiva e agora os alunos são tudo bruxo, todo mundo tá virando bruxo. Então, muito engraçado, mas é isso, tá? Bom, então isso daqui é um topo, ele vem fazer o reteste de topo com dupla falha de novo, então um pedacinho aqui a gente tem uma resistência que ele tenta romper falha e tem que buscar uma mínima nova. Tá legal. Isso foi o que deu para operar aqui em intraday. Mas qual que é a base desse operacional? Quais eram os suportes e resistências diário? O que que o preço está fazendo? Bom, se a gente parte aqui do semanal, para a gente entender melhor do semanal, a gente tem a correção em topo, né? Por quê? Aqui é o topo do semanal, tá? Só para a gente já começar a destrinchar aí o preço, tá? Esse aqui é o topo do semanal, tá bom? Então, ele veio retestar, né? Retestar e agora ele está obedecendo, dependendo de uma confirmação dessa reversão aqui no ponto, para quê? Para vir fechar o V, buscar a origem desse movimento, tá? Então, aqui a gente tem uma compra para fazer, para fechar essa origem, tá? Aliás, essa compra vai muito mais além, tá, gente? Essa compra, quando a gente olha aqui no ano, e o que que a gente tem? A gente tem uma falha de topo no anual, né? Uma falha de topo, o mínimo que a gente espera é que ele pague uma pré-tendência. É que pelo menos os vendidos virem a mão. Eu não tenho ainda uma certeza que ele vai me pagar toda a liquidez. Mas a pré-tendência, sim, né? A gente é o mínimo esperado que ele pague a pré-tendência, certo? Então, se a gente está falando de uma pré-tendência no anual, tá? Eu tenho que olhar o anual, não tem como, né? Esse é o pullback da pré-tendência, tá?
Deixa eu só clarear aqui para vocês, para que vocês acompanhem o raciocínio. Essa é a virada de mão da pré-tendência, que ela é acionada assim que ele supera esta máxima aqui, tá? Do candle 18 do anual. Então, até o momento, a gente só teve, não pagou ainda nem 50 nem 61, porque pelo menos 61 da pré, né? A gente espera que ele tem que pagar, né, gente? Uma falha de topo é uma força do movimento, tá? Então, é esse movimento que a gente espera. Quando a gente olha o gráfico do mês, o que a gente tem? A liquidez da última estruturinha que ele formou aqui, ele já pagou, né? Essa liquidez aqui, ó, ele já pagou a pré, que é essa, e inclusive ele já pagou toda a liquidez. Mas, se a gente for olhar no todo aqui, ó, o movimento, isso daqui está virando o quê? Um power trend, que confirmou no rompimento, está fazendo reteste nessa continuidade, agora a gente já tem uma liquidez maior. E aí a gente pode usar esta informação como confluência para a análise que foi feita no anual, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai ver aqui, ó, o último impulsionamento, onde é que deu aceite, que realmente produziu um breakout desse movimento. Foi nesse ponto aqui, ó, né? Que é do mês, certo? Então, quando a gente tem essa informação, o que que nós vamos ver aqui? Deixa eu ver um pouquinho. Tá batendo em cima. Olha, o que que a gente tem? A gente tem os mesmos pontos, né? Deixa eu ver qual que é o ponto, gente, que tá batendo igual, exatamente igual. 50%. Se eu colocar na máxima, coloquem na máxima do mensal, tá? Então, 50%. Então, ele diz pra gente que pelo menos esse alvo ele tem que pagar. É 50% da pré, que a gente considera 98%, né? Que o preço paga, porque é virada de mão de comprados, eles não veem mais sentido em continuar vendidos, então 61,8 é impulsionamento de stops. E então é por isso que a gente espera, né? A gente especula muito a favor desse movimento. Não é uma certeza, claro, mas é uma especulação muito a favor desse movimento. Então, a gente tem esse ponto aqui muito importante para um primeiro alvo macro da alta, tá, gente? Então, eu vou considerar apenas ele. Como ele está um pouco distante, eu vou considerar apenas este. Para quem já vai comprar agora, fazer o swing e manter posição comprados na segunda-feira, acionando o ponto de reversão já do topo, esta aqui é a sua primeira saída, tá? Para quem está swingando. Se quiser sair primeiro no fechamento do V, porque ele pode lateralizar, né? Então eu vou mostrar o outro. Isso aqui você pode deixar para sair depois do breakout, tudo bem. Fica legal também. Esperar essa saída depois do breakout do semanal. Já vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Aqui, gente, eu já estou falando uma leitura macro, porque tem muita gente que já está swingando, tá? Então, esse aqui é o nosso alvo do primeiro breakout, tá? Então, quando ele faz o breakout, ele consegue ultrapassar o V do semanal, e aí ele vai daqui do ponto que nós estamos, né? Se a gente for considerar que a entrada está dando após a reversão de reteste de topo e você ficar posicionado aqui, a gente está falando aí de 9.300 pontos, nada mal, né? O seu stop vai ficar aqui abaixo, tá? Nessa mínima. Dá para reduzir esse stop, tá? Aqui pelo mensal ficou um pouquinho puxado, ficou 1.900 pontos, muito, né? Para 9.000 pontos de gain, até que dá para levar dependendo né, de como que você vai gerenciar isso. Mas dá para a gente reduzir, tá? Dá para a gente reduzir, a gente vai olhando fractais. Então, esse aqui é o primeiro alvo, 139.057, do macro após o breakout, tá? Após o breakout, ele tem esse alvo, mas antes, a obrigação do preço após a reversão pelo semanal é fechamento de V, tá? Então, após o fechamento de V, a gente sabe que o preço ele pode entrar em uma zona de consolidação, né? Ele equilibrar aqui por um tempo só para depois ele fazer o breakout, ele pode fazer um power trend ou pode fazer um PHR, né? Então, talvez seja um processo um pouquinho mais demorado, né? Mas como a gente está falando de uma falha de topo do anual, é um movimento, como eu já disse para vocês, de força, tá? Esse ponto aqui do semanal é o ponto que ele precisa romper aqui para acionar essa compra, tá? E aí, quando a gente desce nos tempos menores, vamos olhar agora no diário para que vocês tenham uma compreensão. Alaine, mas você está falando só da possibilidade de acionar o rompimento.
Então, vamos ver a possibilidade de não acionar esse rompimento? Aí ele vem tentando falhar durante a semana inteira, pessoal. Ele vem tentando, de fato, falhar a reversão, né? Ainda não conseguiu, porque está segurando os topos. Bom, deixa eu fazer essa conclusão dessa daqui primeiro, para não confundir. Vamos supor que ele consiga, né? Fazer a reversão, que é o mais esperado, tá, gente? Esse é o movimento mais esperado. Não está confirmada ainda? Ainda não, tá? Por quê? Está quase, tá? Ele está acumulando sob o ponto de reversão. Então, é bom, é um movimento bom. Onde que é o ponto de reversão? Então, vamos lá, para que vocês entendam. Então, essa linha aqui é o topo, né? É o topo do mensal, é o topo do semanal, né? É o topo de reteste, é a correção em topo anterior. Como que está acontecendo essa correção em topo anterior? Ela está acontecendo perdendo a última fluidez, né? Aconteceu uma falha, que inicialmente nós temos o pagamento de alvo desta falha, certo? Só que para uma continuidade e confirmação de reversão, não basta só a falha. Eu preciso que ele venha fazer o pullback aqui, né? Para aí sim superar uma máxima, que é o nosso aceite, assim como a gente faz nos tempos menores, exatamente igual. E só então ele conseguir pagar o alvo, né? Isso já é um macro. Alaine, mas ele vai direto aí no V do semanal? Não, por quê? Porque vamos considerar a tendência que o mercado fez na busca pelo topo, tá? Na busca pelo topo, como foi que ocorreu essa busca no topo, essa correção? Ele veio, ó, mastigando, fazendo fundos mais baixos, certo? Até aqui. Então, quando o preço ele conseguir estourar essa região aqui, gente, ó, eu marquei para vocês, como é que ele vai subir? Ele vai subir em reversão de fundos anteriores. Então, ele não vai subir de uma vez, porque não caiu de uma vez. Ele vai subir assim, ó, reveste esse fundo, vai ter que fazer pullback para você comprar de novo aqui, porque você vai trabalhar em intraday isso, né? E aí já vai ser obrigação dele vir aqui, né? Depois que ele conseguir reverter esse, aí ele vai ter que vir nesse, e só então ele passa para cá. Entrando na zona neutra, vamos aguardar o breakout para chegar no alvo que eu já marquei para vocês. Tá, mas vamos voltar aqui no ponto de reversão. Então, esse aqui é o ponto de reversão, certo? Essas duas barras. Então, o que que tem acontecido? O índice, ele veio, primeiro ele testou a origem, que está aqui o ponto, origem do ponto de reversão. Agora, ele está acima do ponto de reversão, então nós já temos aqui dois testes, certo? Dois testes. A primeira vez que ele abriu aqui em alta, gente, foi para apagar a falha, né? E aí ele vem já fazendo o reteste. Vem fazendo o reteste e não passou daqui. Então tá tudo bem, ainda não descaracterizou a reversão. Agora ele já está acima do ponto de reversão. Então a gente só precisa que ele reverta esta barra para confirmar o processo, tá? Lá pelo semanal, o ponto mais importante, e vocês também podem aguardar ele romper essas máximas aqui, ó. Porque a gente vê que o preço, ele bate aqui e não consegue passar, ó. Ó, uma, duas, três. Então, é sensato, sim, que você espere ele para fazer uma compra legal, que vem buscar já obrigação esses fundos, ó, ele vai ter uma pontuação boa. Eu preciso que ele faça o pullback aqui e depois ele vem aqui. Mas, quando ele reveste aqui a abertura dessa barra, também tem uma compra até exatamente esse ponto, tá? E aí, cabe a cada um ver o operacional que está fazendo. Eu quero pegar uma pontuação maior, eu quero pegar um scalp, né? Eu pego. Então, ver o que fica mais interessante, tá? Então, esse ponto aqui, essa última barra, ele precisa reverter ela, tá, gente? Ó, para depois ele superar essas máximas. Superando essas máximas, ah, Laine superou, eu vou automaticamente comprar? Não, espera pro back, tá? A obrigação do preço vira esse aqui, tá bom? E depois, isso aqui é um fundo. Então, se ele reveste esse fundo, como é que ele reveste? Ele ultrapassa, que eu tô falando diário. Então, eu posso esperar um candle de 30 minutos, 60 minutos, fechar acima e depois fazer um pullback, e aí sim eu entrar comprar. E aí depois ele tem esse outro fundo para buscar, tá? Então, esses são os pontos que nós vamos trabalhar do índice na alta, confirmando aqui. Lembrando que está tudo favorável para a confirmação, porém, ainda não temos o gatilho de compra, porque a gente precisa que ele quebre esta última barra, tá?
Porque depois do reteste a gente não tem uma superação, um fechamento legal, a gente só tem doji. Temos dois dojis aqui, então nós temos dois candles de indecisão. Pode sim acontecer uma falha a partir desse ponto e ele buscar mais abaixo. Pode, tá? Porque a gente não tem essa superação aqui que eu estou comentando com vocês, tá bom? Então, nós vamos ficar com esses pontos marcados do diário aqui, que são importantes, tá bom? Esse fundo aqui ainda tá valendo, porque ele, na primeira vez que o preço tentou reverter ele falhou, né? E agora, como ele conseguiu reverter, ele se fechou acima dessa zona de vendedor, ele pode vir retestar novamente. Então, nós vamos deixar marcado esse ponto. O que ele pode fazer? Ele pode. Então, isso daqui, gente, é uma região de vendas. E ela mostrou ser muito forte. Porque quando o preço tentou reverter ela para pagar essa falha, ele passa direto, ele não segura aqui. Então, ele falha em ser comprador acima desse ponto de vendas. Isso mostra que esse ponto de vendas é importante, é bom, tá? Agora, o mercado precisa manter acima dele para conseguir dar continuidade na alta. E na sexta-feira ele fecha acima, mas só que está um fechamento que não está muito seguro, está um doji. Então, ele pode vir, através somente desse doji, vir retestar esse ponto, que a gente sabe que é um ponto de decisão importante, 129, 150, para aí sim ele vir tentar estourar essas regiões aqui, tá legal? Estou fazendo toda a leitura aqui para alta primeiro, para não confundir tudo. Depois eu olho os pontos caso falhe, tá? Caso realmente falhe tudo isso, né? Então, vamos ver na falha. Caso falhe a reversão e aqui o preço, ele ao invés de superar essa estrutura que a gente está aguardando, né? Essa região de teste. Deixa eu só terminar de deixar marcado aqui, gente, ó. A quebra de estrutura, né, que está nesse ponto, então é importante vocês terem aí, tá bom? Esse ponto, a quebra de estrutura, tá. E aí, Elaine, e se não der certo aí, essa força que ele fez, são dois candles de indecisão, a gente sabe que ele precisa superar esse candle, e se ele cai, perde essa mínima aqui, ó, e cai. Bom, aí ele vai buscar mais abaixo se acontecer isso. Por quê? Porque quem está comprado aqui acreditando nessa alta, né, que vai subir, vai fazer o quê? Vai ter que virar a mão, porque sabe que ele vai descer mais, né? Então, aí o preço ele já vem querer buscar a abertura de novo, o fechamento aqui, ó. Quem está comprado aqui, ele perdendo esta mínima, o preço mostra que vai cair mais um pouco. Então, o preço, quem está mandando o preço para cima é esta origem. Então, se ele cai mais, ele já quer a abertura, porque a origem já está fraca. Então, ele vem buscar esse ponto, caso ele fale mais abaixo, tá? Então, esse seria o primeiro ponto que ele vem buscar. E segundo, o 100%, na continuidade. Quando é que ele busca o 100%? Primeiro, ele busca o ponto de stops, né? Que vai dar numa obrigação do preço, que é buscar a abertura, buscar, no caso, como é um candle negativo, buscar o fechamento ao invés da abertura, que está sendo a origem da alta, né? E quando ele consegue romper, quebrar essa estrutura, aí a gente começa a ter vendas, tá? Vendas, né? A gente começa a entrar vendido, e aí a gente já tem outro ponto, que é esse aqui que eu vou marcar para vocês. Origem, eu vou deixar já na origem. Pronto, tá? A gente já tem esse ponto aqui para ele buscar. Vou deixar esse outro aqui também, que é o 100%, isso aqui vai dar retração. Só porque é liquidez, tá? Mas o ponto mesmo fica sendo esse aqui, o primeiro, o que ele vai querer buscar, tá? Assim que ele romper esse fundo aqui, ó, esse aqui já é o ponto que ele busca, tá legal? Então, tudo bem. Aí, para cair mais, ele vai ter que quebrar tudo isso aqui, gente. Isso aqui é uma lateralização forte, olha. Olha só. Isso daqui é um power trend, né? É o power trend desta alta. Então, é difícil passar por aqui. Mas, uma vez que ele consegue quebrar toda essa estrutura, aí ele vai cair realmente, vai cair muito, né? Porque aí, olha, ele quebrando essa estrutura, aí ele vem buscar aqui embaixo, tá? Tudo isso aqui para baixo, tá bom? Porque o topo falhou, né? Se o topo, ele está corrigindo o topo. Se o topo falhar, se o topo for revertido, ele vai ter que buscar o topo anterior, tá? Aí é a linha de topo e fundo normal, né? Ele vai ter que vir buscar aqui, gente, ó. Se ele continua, quebra essa estrutura e vem só falhando tudo, tá bom?
Para isso, como eu falei para vocês, para começar a falha, ele tem que perder essa mínima aqui. Deixar marcado como ele tem que perder. Então, se perder essa mínima aqui, ó, aí vocês já fiquem atentos, tá? Deixa eu ver. Isso mesmo, 128.220, que é esse fundo aqui que ele está testando, né? É um fundo, tá bom? Se perder aqui, aí pronto, aí ele já vai vir nesse ponto, vai pegar stops. Se fizer pullback de rompimento, ele já vai pagar 100%, e se conseguir quebrar tudo isso, ele já vai buscar o topo anterior, tá bom? Então, eu vou deixar esses pontos por enquanto, para não ficar muita marcação. Eu estou sempre apagando tudo e refazendo novamente. Então, tem 4.000 pontos? Tá bom para a gente trabalhar, tá? Agora vamos olhar os tempos de H4, para ver o que a gente tem. Bom, H4 e H1, né? No H4, a gente tem, como eu falei, esse ponto aqui esse ponto aqui, ó, se ele perde, ele já vai pagar todos esses comprados aqui que vai querer entrar vendido, porque até agora a gente só pegou stop. Na verdade, nem stop não pegou desse pessoal ainda, não pegou. Pegou daqui só, deixa eu ver. O topo anterior, né? Só considerou a reversão. Isso daqui a gente já viu na semana passada, certo? Só relembrando aqui, tá? Pagou aqui o 61.8, que foi o stop do pessoal que estava comprado no topo. Tá legal, tudo certo, perfeito. Se ele caísse mais, ele vinha no 100, né? E iria buscar a origem. Mas ele está se mantendo aqui acima. E nesse ponto que ele está se mantendo, ele tem uma segurança de uma lateralização. Isso aqui demonstra força do mercado para segurar a compra, tá? O grande problema é se ele abre em gap de baixa, porque aí no leilão ele quebra a força, né? Isso daqui é força para segurar a alta, tá? Mas se ele abre gapado aqui, ele quebra essa força. Aí já era, né? O leilão tem poder de fazer isso. Aí ele vai querer só retestar para cair mais, buscar pontos mais abaixo, que eu já marquei para vocês. Mas vamos supor que ele consiga se manter aqui, ou até já abre gapado aqui também, né, gente? Se abrir aqui, ó, nessa região livre, aí ele vai provavelmente fazer um reteste aqui para depois subir. Essa região tá livre para vocês comprarem, ó. Tá vendo? Antes de chegar nesse ponto que eu marquei aí do semanal, vocês podem sair aqui, por conta desse fundo do H4. Eu vou descer um pouquinho para ficar mais seguro, tá? E que mais que tem aqui? Isso daqui é uma região forte também, é uma região de lateralização. Não é muito interessante operar aqui dentro, tá, gente? Ó, aqui tá muito lateral. É legal esperar sair daqui para operar. Esta região tá boa e esta região também tá muito boa, tá? Aqui no processo de alta, desse todo o movimento de alta que ele vai se iniciar. Assim que começar assim que concluir esse processo de reversão que ele está fazendo no topo, a gente já sabe que o objetivo dele é buscar aqui, né? Só que como é que ele vai subir? Ele vai subindo assim como eu já expliquei para vocês lá pelo diário, tá bom? Então, vou deixar essas regiões livres, tá? O que a gente deve mesmo é aguardar o que o preço vai fazer, se vai perder a mínima, confirmando uma queda maior, uma falha maior, ou superar aquelas máximas que a gente comentou para confirmar a reversão, e aí sim a gente pode swingar e a gente pode fazer os trades sempre a favor da tendência, que vai ser interessante, tá bom? Aqui pelos 60 minutos, ele teve uma falha no impulsionamento, iniciou um processo de falha de impulsionamento na sexta-feira. Olha, que se ele terminar de pagar, então vamos supor que o mercado ele pode abrir já querendo terminar de pagar essa falha, tá? Essa falha. E aonde que é que ele termina de pagar ela? Exatamente nesse ponto aqui, ó, que eu marquei para vocês, 129.149. Agora, se ele cai mais, aí ele já vem buscar a mínima aqui, ó, a mínima, tá? Esse ponto aqui, 128.936. Eu não vou marcar todos esses micros para não ficar muito poluído. Aí, como eu vou falando, quem quiser marcar, pode marcar. Eu vou deixar só as principais, que eu acho que fica melhor, tá, gente? Então, é isso. Agora, para quebrar essa falha, ele tem que abrir guepada aqui na alta, tá? Ele tem que abrir aqui, ó. Essa região também é uma região de flutuação neutra, ó. É onde tem caixinhas, ponto de decisão, olha, não é legal para operar. Legal é quando ele sai daqui. Agora, cuidado quando ele sai daqui, porque ele pode fazer uma falha e voltar. Então, espera um tempo analítico bom para você entrar nessa compra, tá bom?
Então é isso, vamos ficar com esses pontos, né? E vamos trabalhar liquidez. Eu acho que já tá bacana, para a gente não fazer muita marcação, tá? Fica só com os principais. Vamos dar uma olhada no dólar agora? O dólar ficou naquela região que eu comentei para vocês, né? Entre PHR e PLS, zona neutra, zona de flutuação. Ele ainda não saiu da zona de flutuação, né, gente? Ó, ele está aqui, ó, nesse meio, tá? Entre um PHR e um PLS. Agora vamos começar dos macros também para ter um entendimento melhor, né? Deixa eu colocar aqui do ano, para a gente relembrar. Ah, sim, a gente estava no processo de reversão de topo do ano, né? No início da semana passada, a gente viu isso, que ele iniciou a reversão desse topo do anual, tá? Iniciou, e aí ele fez o fechamento, mas ainda não fez o reteste. Não fez o reteste para concluir esse processo. Porém, a gente sabe que quando ele fecha essa barra aqui, na verdade, quando ele perde a mínima do 17 aqui, a gente já tem quem estava comprado saindo das posições, obviamente, né? Então, se a gente sabe disso, isso aqui é interessante essa informação. Vocês terem que ele dá para a gente um alvo de stop desses compradores aí, que obviamente assim que foi fechado, perdendo a mínima já sai, né? E principalmente fechando um candle todinho abaixo, né? Todo mundo saiu dessas posições, né, gente? Ele dá esse alvo aqui, ó, macro, bem macro do anual, tá? Agora, o que que a gente pode confluenciar com essa informação? Bom, realmente faz muito sentido, porque se ele está perdendo um topo, ele busca o topo anterior, né? Exatamente. E o topo anterior está aqui, exatamente onde está dando o ponto de stops, saída dos últimos comprados. Ok, então a gente precisa analisar tempos menores, vamos puxar confluências agora, né? O que que nós temos? Nós temos aqui o reteste, que eu já vejo pelo mensal, o reteste aqui, ó. O mês já fez o reteste, ó. Então, Lene, esse aqui é o topo do ano, caiu tudo e ele foi lá e fez o reteste. Agora, ele fechou o V, que a gente lembra, né, que era a nossa obrigação do preço. Agora, ele testou um fundo do mensal. Foi um teste com falha, que eu estou vendo aqui, que já só por aqui eu já vejo que foi um teste com falha, pelo pavio a gente já vê isso, tá claro? Foi um teste com falha, então pode sim ter uma continuidade desse movimento. Deixa eu só ajustar, gente, o ponto é aqui, ó, tá? 4.292. Deixa eu deixar. Isso aqui é o para swing, tá? Mas quando é, Elaine, que eu vou pegar para pegar essa queda toda do dólar? Você vai esperar fazer o breakout. O V ele já fechou, tá? Aqui tá uma configuração um pouco diferente do índice. Ele já fechou o V. E aí aqui a gente tem compradores que mandou ele fazer uma correção no fundo anterior. Ele fez essa correção com falha. E aí, na continuidade da queda, vocês precisam esperar ele perder a zona de controle de compras, fazer o pullback para só então cair até aqui, tá? E aí a gente vai ter quantos pontos aqui de queda? Confirmando essa queda, tá, gente? Lembrando que nada é certeza ainda, porque para essa queda eu preciso do breakout, um rompimento de fundo, tá bom? Mas eu já vou deixar especulado o que a gente espera, 590 pontos. Para swing, tá, pessoal? Isso é para swing. Primeiro alvo, 61,8 stop, alvo obrigatório, tá? Quando ele confirma o breakout, tudo bem? O que mais que a gente tem? Vamos descer o tempo, então, não vou fazer essas marcações tão grandes, vamos descer o tempo agora, vamos ver o semanal. Então, esse foi o reteste, né? Esse aqui é o reteste. Ah, sim, deixa eu só marcar o fundo do mês que ele testou, né? Para a gente não se perder aqui, tá? Esse aqui é o topo do ano, tá legal. Agora ele testou o fundo do mensal para engatar, para puxar uma liquidez para ver se ele consegue fazer o breakout, né? Então, esse aqui é o fundo do mensal. Deixa eu só ver liquidez aqui. O que a gente tem também? Se bate, se vai confluenciar com o que a gente trabalhou lá do ano, né? Deixa eu pôr no imã. Saindo aonde? Saindo aqui nas mínimas, tá? Então, quando a gente tem todos os compradores saindo aqui nas mínimas, olha, então, aqui são todos comprados, que sai, eu estou considerando a saída deles perdendo essa mínima aqui, que é o quê? Perdendo a zona de compra, que é o fechamento do V. E aí a gente vai ter 100% no mesmo ponto do 61,8 mensal. Esse 61 aqui, que é o mesmo 38, fica sendo o primeiro ponto que ele pega a liquidez, depois ele busca uma impulsão para depois ir aqui, tá?
Lembrando, swing, tá, pessoal? Swing. Tudo bem. Então, a gente está avaliando aqui a correção do fundo do mês, né? Vamos ver no semanal como ele se comportou nessa correção? Essa aqui foi a correção de topo, da reversão de topo do anual, certo? Correção de topo do anual. Agora aqui a correção de topo do mensal. Como está se dando essa correção? Nossa, ela mostra muita força. A gente já vê de cara aqui, olha aqui. Toda vez que ele bate no fundo do semanal, ele devolve o preço. Olha isso. No fundo do mensal. Então, ó, correção, tudo isso aqui é correção, ó, de fundo mensal. Ele não consegue passar. Olha, quantas vezes, semanas, ele veio aqui, tá? Semanas. E aí, ele perdendo esta mínima aqui, ele já vem oriundo de uma falha nessa tentativa, quando ele perde esta mínima aqui, ó, do semanal. Porque olha como ele tenta e falha, né? Então, se ele vem de uma falha da tentativa de rompimento, de reversão, né? Que não é rompimento, de reversão do fundo, só que aí de cara você já tem um suporte aqui para te segurar, né? A gente já tem um suporte aqui quando ele perde a mínima, que tá aqui, tá? Que é o ponto. Eu vou tirar isso aqui, vou marcar. Eu vou ter que marcar isso aqui, porque a origem eu não posso descaracterizar. Mas eu vou deixar essa outra aqui, peraí. Ver como que fica melhor pela liquidez. Para buscar esta origem. Se ele perde a mínima oriundo desta falha, a gente tem a virada de mão dos últimos compradores do semanal, né? Que estão posicionados aqui, tá? A gente tem a virada de mão deles, os stopzinhos deles. Que vai dar exatamente nesse ponto, na origem. Eu vou marcar aqui o ponto exato aqui, ó. Opa. Isso aqui tem que ser muito exato, gente. Vocês podem puxar no imã aí, tá? Esse é o ponto, esse é o alvo dele, ó. Primeiro, tá? Ó. Esse aqui, ó, 4.879. E depois que ele consegue passar, aí ele vem para cá, para a origem do semanal, tudo bem? Então, essa estrutura aqui, né, que eu comentei com vocês, que é a zona de flutuação, né? Ó, essa lateralização. Isso daqui, tanto ele pode virar um PLS, né? Quando é que ele vai virar um PLS? Quando ele conseguir se manter aqui acima, né? Essa é a região de controle, tá, gente? Ó, 4.940. Se ele consegue se manter aqui, ele tem que vir buscar aqui, ó, tá bom? Toda essa alta. Agora, se ele rompe, ele vem, primeiro ele falha aqui, já busca aqui, então ele já fica na berlinda para fazer o breakout. Se ele consegue fazer o breakout, o que é? Estourar essa região aqui, 4.866, fazer pullback, lembrem-se, não podemos entrar sem confirmação, sem pullback. Aí, ele já vem buscar esse ponto aqui, tá? Então, nós vamos marcar, né? Se é uma especulação, eu vou marcar. Aí acho que essa leitura macro a gente faz só no final de semana, da outra semana. E vamos ver como o preço vai se comportar aqui. Esse aqui fica sendo um alvo, tá? Se a gente considerar todos os comprados, porque primeiro eu peguei o comprado de topo, mas aí depois a gente vê todos os comprados. Mas já vou descer mais o tempo, né? Que ainda estou avaliando uma semana. É legal a gente avaliar em... Aqui, tá dando? Não. Não tá legal essa projeção. Vamos ver pelo diário. Pelo diário. Então, se esse aqui é o fundo do mês, né? Que a gente viu. Esse aqui é o fundo do mês. Olha só como que aconteceu o reteste de fundo do mês. Tudo com falha. Falha, falha, falha e falha. Essa foi a mega falha, né? Por que falha? Porque ele fecha candles acima e não consegue fazer o pullback de continuidade. Toda vez que ele fecha, que ele vem fazer o pullback de continuidade, ele volta para dentro da zona de flutuação. Ó. Fechou esse, voltou para fazer o reteste, volta para dentro. Fechou de novo, voltou, tentou de novo, voltou, tentou de novo, voltou, tá? Só que dessa vez ele adentrou muito, né? Então, tem muitos compradores querendo fazer lotes, né? E temos que ver se já desfizeram, se todo mundo já desfez. Que quando tem uma falha, quem entrou comprado acreditando no breakout, volta, né, gente? Volta. Eu posso até considerar um trap isso daqui, né? Não tem problema nenhum, tá? E a gente vê aqui que, bom, esse ponto que ele vê aqui, ele já pagou 100%, tá? Agora, dos comprados, de todos os últimos comprados, até onde eles levaram o preço,
Quantos lotes nós temos ainda? Vou ter que considerar a mínima, porque é um candle de indecisão, tá, gente? Então, a gente ainda tem esse ponto aqui de 100% dessa liquidez ainda dos últimos comprados do diário, tá? Então, vou deixar ela marcada para vocês. Esse ponto aqui, tá bom? 4.892, acho que talvez a gente até vocês já tenham aí que eu marquei na semana passada, né? Tá legal. Isso daqui, ó, é um candle de indecisão, né? Esse aqui, esse dia aqui. Então, se ele é indeciso, então eu preciso marcá-lo porque ele forma um range. E aí a gente depende de um rompimento dele para sair, né? Para sair da zona de equilíbrio, né? Isso aqui forma uma região de equilíbrio onde o preço não consegue sair, tá? Então ele adentrou essa zona de equilíbrio novamente, ele está aqui dentro, tá? Na sexta-feira ele adentra a zona de equilíbrio. Isso daqui ainda não é um fundo, não posso considerar um fundo, porque ele não conseguiu fechar preço abaixo, não dá para considerar, tá? O que a gente tem importante aqui nessa continuidade? Deixa eu descer no H4 para ver aqui pelo diário, eu não estou vendo nada. Pelo H4, então ele bate aqui no nosso ponto que a gente viu lá, né? E agora ele tem uma lateralização. Isso daqui pode ser, quando o mercado ele lateraliza assim, gente, tanto ele pode ser um, um power trend, né, para queda, ou ele pode virar um PLS e subir mais, tá? Só que se ele resolve subir mais, a gente já tem fundos aqui já muito em cima, tá bom, gente? Eu vou ter que deixar marcadinho para vocês, ó, esse fundo aqui, ele precisa reverter ele, tá? Esse ponto aqui, ó. Para subir, ele precisa quebrar aqui, testar, para depois ele subir até aqui, ó. Que é esse outro ponto que a gente tem. Passando aqui, aí a gente só tem esse ponto aqui agora, que foi da última tentativa, tá? Então, você só tem esse ponto aí, então eu vou marcar, né? Essa barra aqui, ela não chegou. Eu vou considerá-la um fundo, tá? Por conta do gap, tá bom? Vou considerá-la por conta do gap. E depois a gente tem esse alvo aqui, tá legal? Isso aqui na alta, tá? Agora, se vira um power trend, ele continua para queda, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa primeira liquidezinha aqui, né? Vamos ver se já tá certinho nos pontos. Pode deixar esse ponto mesmo aqui, tá? Ele tá dando um pouquinho mais abaixo, porque ele tá pegando esse topinho aqui, ó. Então, não vende, se for vender, não vende antes de passar desse topo, tá, gente? Ó, espera ele ultrapassar esse topinho para quem for vender aqui, tá? Quando ele ultrapassa aqui, pode vender, ó. Onde, Laine? Peraí que eu vou mostrar. Aqui, ó. Ultrapassou esse ponto, posso vender depois do pullback, posso vender. Lembra, tem que assinar para dizer se ele é vendedor mesmo. Aí pronto. Aí a gente tem esse alvo, pode sair aqui, tá? Mas só vai vender depois que passar daqui. Porque se você vender aqui, já te trava, porque aqui é um topo do H4. O diário não te trava, mas o H4 tira você, tá? Tem comprador. Então, passou daqui, pode ir até aqui. O H4 dá um pouquinho mais abaixo, a zona de compra, mas como eu já tenho aqui do macro, pode sair nesse ponto. Passando aqui, sai aqui. Saindo aqui, a gente já tem espera de breakout, ok? E nesses pontos aqui, podem trabalhar aqui, superando da mesma forma e esperar novo breakout aqui também, tá? Para um dos lados, é como eu falei para você, o preço está dentro de uma zona de equilíbrio. Não posso considerar nenhum dos lados ainda. A expectativa? Sim. Se a gente olha lá dos macros, como ele vem falhando testes em fundo, inclusive do mensal, a expectativa, a especulação, obviamente, nossa, que é de queda, né? Mas quem vai trabalhar aqui dentro desse movimento, aqui dentro dessa zona de flutuação, a gente sabe que onde cai o preço faz isso. Então, isso aqui tem muitas compras ainda em intraday, né? Então, eu não posso considerar nada aqui nesses pontos, além de topos e fundos e nada mais. É a única coisa que a gente pode ver aqui, falhas e topos e fundos, tá? Se eu quero pegar um movimento de tendência, eu preciso das saídas dessas zonas de flutuação, tá? Esperando realmente um breakout, tá? Um breakout início de tendência mesmo, tá? Então, eu vou deixar os pontos aqui para baixo, que eu já estou vendo aqui, importantes, né? No breakout, primeiro alvo dele vai estar aqui, esse ponto de reversão. Então, ele cai tudo isso daqui, ó. Aí, vocês vão trabalhar a liquidez, tá?
nesse ponto. E quando ele sobe aqui, né, o alvo dele também tá bem legal, né, na alta. Para qualquer lado que ele subir, ó, o ponto de reversão tá aqui. Qualquer lado que ele sair, tá ótimo, né? Que ele saia para baixo, que ele saia para cima, o importante é que ele saia daqui. Porque enquanto ele está aqui e os topos e fundos estão muito juntinhos, então não tem para onde correr, tem que trabalhar zona de flutuação, correção e reversão de topo e fundo. E alguma falha que eventualmente ocorra em 60 minutos que dá para operar, legal, tá? Deixa eu só ver nos 60 minutos também, o que, que a gente tem, né? Nos 60 minutos a gente teve um equilíbrio de 3 horas, né, gente? Ó, no início do dia foi bem ruim para operar, né? Se a gente estava falando de macro, né? E aí teve uma tentativa de demanda maior do que a oferta que não foi possível, não conseguiram concluir, né? Adentrou a zona novamente de equilíbrio, tá vendo? Adentrou. Agora ele terminou o dia numa tentativa de sair novamente dessa zona de equilíbrio, de sair para alta, né? Inclusive na sexta-feira, tá bom? E aí nós vamos aguardar o que o preço vai fazer e trabalhar junto com ele. E aí fiquem com essas linhas aí. Deixa eu marcar o chão e o teto aqui do 60, que tá até interessante aqui e vai ajudá-los, tá? Eu tenho um pontinho de aqui importante, ó. Para quem tá no intraday vai ser importante, tá? Esse ponto aqui e essa zona aqui, porque ela foi a base de equilíbrio da sexta-feira, então ela ficou importante sim, quando o preço consegue confirmar aqui uma demanda ou uma oferta maior do que isso aqui, ele precisa fazer um realinhamento, né, um pullback de decisão que vai levá-lo até o 4.929 para movimentos mais curtos, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a nossa especulação e pontos importantes do índice do dólar para a próxima semana. Bons trades para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.